Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na Voito para mais um episódio da websérie Papo de Especialista. E lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter mais episódios desse encontro e sempre trazendo grandes especialistas, gurus, pessoas de peso, realmente para poder falar de Lean, PCP e outros temas. Isso vai fazer com que você vá acelerar ainda mais os seus resultados, não só a nível profissional, mas como a nível pessoal também. Posso garantir isso para vocês. Bom, eu sou o Júlio Briales, eu sou engenheiro mecânico, mestre em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduado em Processos Produtivos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou Master Black Belt pela TBM Consulting Group nos Estados Unidos, tenho mais de 40 anos de carreira em indústrias, em grandes empresas internacionais aí, que a gente pode estar aproveitando todas essas experiências e estar compartilhando com vocês junto com esse especialista convidado que a gente vai trazer hoje aqui. Primeiramente, vou trazer o Gabriel para estar dando alguns recados para nós. E aí, Gabriel, tudo bem? Oi, Júlio, tudo jóia? Queria dar as boas-vindas aí também para o pessoal de casa. Espero que vocês já estejam aí preparados, né, para mais um papo de especialista, com papel e caneta na mão, como eu sempre faço, sempre recomendo a vocês também, né, para poder fazer esse exercício de anotação que é muito bom, né? Esse exercício a gente vai anotando aqui, vai pegando tudo de insight que a gente aprende com esse bate-papo e realmente a gente fixa esses 30, 40 minutos aqui, vai fazer desses 30, 40 minutos realmente produtivos, né, úteis, sem desperdício, né, como a gente sempre fala aí de excelência operacional, então diminuir o desperdício de tempo também é muito importante, você prestar atenção aqui, focar, muito aprendizado você com certeza vai ter. E, bom, para a gente poder passar os meus recados de hoje aqui, hoje eu vou começar pelo insight, justamente porque eu já estou falando de insight aqui, então você vai aproveitar essas suas anotações aí, vai pegar um desses tópicos que você anotou no seu caderno, e você vai participar com a gente do Insight Premiado, que funciona da seguinte forma. Você vai pegar, vai tirar uma foto da nossa live aqui, vai lá no seu Instagram, nos stories, coloca essa foto e pega uma dessas frases de insight que você teve, a melhor que você anotou, e escreve lá. E coloca também hashtag Insight Premiado e marca @Grupo Voito, no nosso Instagram. E aí, os melhores insights da semana, você vai estar entrando num game que os melhores insights da semana, os dois melhores, eles entram numa votação, mas ambos ali, os dois melhores, eles vão ganhar, né? O primeiro lugar ele pode escolher entre o kit da Voito ou então o guia prático do Excel aplicado a negócio, né? O nosso livro, o nosso guia de cabeceira para quem trabalha com Excel. Você que ficar em primeiro pode escolher, o segundo vai ficar com outro prêmio, mas os dois melhores já vão ganhar um prêmio muito bom aí, para poder valorizar, né, esse seu processo de aprendizado aqui com a gente. E bom, aproveitando falando de insight premiado, se você ainda não segue os nossos canais, te convido a procurar a gente em todas as nossas redes sociais com o Grupo Voito, né? Então, Instagram, @Grupo Voito, LinkedIn, Facebook, /Grupo Voito. Você vai encontrar os nossos conteúdos que a gente posta diariamente lá, várias pílulas de conhecimento. Além do nosso YouTube aqui, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, já deixa o seu like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, corre lá na nossa página e vê os outros episódios do Papo Especialista, além das outras webséries também, que é muito legal. E para poder fechar, já vou deixar a dica também muito valiosa que a gente sempre passa, que é nesse QR Code aí no cantinho, logo embaixo do Júlio ali, a gente tem o nosso manual de bordo, um compilado de todos os insights de vários papos especialistas que a gente já teve, além de materiais para poder complementar a sua jornada de aprendizado. Então, a gente deixa sempre um resumo de livro do Pocketbook for You e um artigo do nosso blog da Voito para você ter algo relacionado com o tema para você estudar depois. Hoje não vou dar spoiler, hoje é você que tem que entrar aí, ler o QR Code com a câmera do seu celular, descobrir o que a gente preparou para você lá. Tenho certeza que você vai gostar e vai conseguir aprender bastante. Mas, Júlio, tá na hora, né? Vamos lá, aquecimento feito, vamos começar o bate-papo que vai ser show de bola. Muito bom, Gabriel. Bom, é sempre bom prestar atenção nas dicas aí do Gabriel aí para a gente poder estar ganhando alguns prêmios, são prêmios bons, são coisas que a gente realmente adquire não só como um souvenir, mas também para a gente poder adquirir mais conhecimento. Então, vale a pena a gente prestar atenção nessas dicas aí. O convidado de hoje é o Fábio Morelli, a gente vai falar um pouco, ele vai falar bastante, né, os principais desafios para liderar um projeto de adequação ambiental, um cracaço, né, eu falo craque porque no duplo sentido, mas eu vou primeiro ler o currículo dele para não falhar, como de costume, a gente sempre tem que ler o currículo para não cometer nenhum erro aqui. O Fábio Morelli,
MBA em Perícia Ambiental pela Universidade Católica de Petrópolis e com experiência há anos na área ambiental em indústrias automobilística, siderúrgica e ferroviária, experiência também na área de segurança patrimonial, zeladora e manutenção. O grande Fábio Morelli, vou trazer ele para cá e já agradecendo. Fábio, seja bem-vindo ao nosso Papo de Especialista. De cara, muito obrigado por aceitar esse convite e estar aqui com a gente. Julião, obrigado você, grande amigo, grande parceiro, grande mestre também. Tivemos a oportunidade, né, de dividir o nosso trabalho aí juntos, muitos anos, e tenho muito orgulho disso. E te agradeço, né, pelo convite e espero contribuir demais aí com a turma que está ouvindo a gente aqui nesse trabalho que vamos fazer hoje. Legal, bacana. O Fábio tem uma grande experiência no tema que a gente vai estar falando aqui agora para vocês. E vale a pena a gente prestar atenção, e a gente vai fazer algumas perguntinhas para você, Fábio, com certeza você vai responder com muita propriedade, e quem estiver assistindo, por favor, anotem, prestem atenção, porque realmente é um convidado de peso, como a gente sempre fala, com muita experiência e que com certeza vai enobrecer esse encontro aqui de Papo de Especialista. Então, eu já vou lá, já de cara para a primeira pergunta aqui, Fábio. E de que forma que o papel do líder pode contribuir para que um projeto ambiental possa ser regulamentado de acordo com as normas que o regem? Bom, Julião, liderar a equipe, cara, sempre foi um sonho meu, desde a minha época, comecei do trabalho, né, e depois de muitos anos consegui chegar nessa etapa da minha vida, e eu penso que a liderança de uma equipe, ela precisa passar pelo conhecimento da equipe, né, das suas forças, das suas fraquezas, né, de recursos que você precisa para conduzir o processo e, assim, direcionar da melhor forma os esforços que você tem para que a gente possa obter os resultados. O processo de licenciamento ambiental de empreendimento, eles são cheios de diferentes etapas, né, para que a gente possa seguir e obter o nosso objetivo, que é licenciar o empreendimento, autorizar a construção e instalação desses empreendimentos, né? Algumas definições de escopo, análise de projeto, realização de estudos ambientais, relação com os órgãos governamentais, a gente vai falar sobre isso aí, né, durante o nosso tempo aqui, que eu acho que é um ponto importante. A interação com as equipes, né, tanto interna quanto externas, né, os nossos clientes, os nossos fornecedores, construção de orçamento, contratação de serviços de consultorias. Então, enfim, você acaba passando por muitas diferentes habilidades e áreas de conhecimento que são necessárias para a condução desses projetos, e daí a importância do líder conhecer e direcionar bem as tarefas da equipe, de acordo com a capacidade e habilidade de todos que você tem ali para atuar, né? É importante que o líder se envolva e conheça o projeto. Né? Não dá para a gente simplesmente delegar sem saber o que a equipe precisa fazer. Então, o líder precisa saber qual é o projeto que nós vamos conduzir, definir, nesse caso, assim, que tipo de licenciamento ambiental, aonde vai ocorrer o licenciamento, se no âmbito federal, no âmbito estadual ou no âmbito municipal, o relacionamento com o órgão, como vai ser conduzido, definir, por exemplo, contratações de estudos ambientais que precisam ser feitos, né, identificar previamente os pontos frágeis do projeto para que possa trazer dificuldades no desenvolvimento do projeto. Então, isso é importante para que o líder conheça todas essas interfaces, né, do projeto, porque isso vai fazer com que a equipe conheça a sua parte no todo, né, o que a gente chama basicamente de orientação estratégica, né, ou seja, trazer para a pessoa, porque às vezes a gente vê muito, assim, você dá uma tarefa para o cara vai lá, faz e volta com a tarefa, mas ele não sabe aonde que a tarefa dele iniciou, aonde que terminou e o que isso faz parte do projeto como um todo. Eu penso que quando você consegue inserir essa pessoa no contexto do projeto, né, é uma questão muito gratificante, porque a equipe começa a fazer um trabalho sabendo da onde eu vou partir, aonde eu vou chegar e qual é essa parte do todo. Quando eu olho um projeto de meio ambiente, né, assim, e aí eu já trazendo alguma experiência da MRS, a gente está fazendo um trabalho fantástico no estado de São Paulo com a instalação de um porto
E aí, quando você vê o pessoal trabalhando aqui no escritório, né, só em cima de documentação, de foto, de materiais, e aí, como que é importante quando você pega essa pessoa, leva ele lá no porto e fala assim, olha, é nisso aqui que você está trabalhando. E o cara se sente dono daquela história. E aí ele sente motivo de orgulho, né, e motivação para dar os próximos passos. Então, eu acho que um ponto também que o líder deve exercer sobre a equipe é trazer ele para o contexto, não simplesmente delegar a tarefa, início, meio e fim, e a pessoa não fica vendo tudo. Né? Nós que trabalhamos com a parte administrativa, às vezes você não tem essa visão do todo, né? Você não consegue ver o terminal depois lá funcionando, a ferrovia entrando, as cargas entrando e saindo. Isso é muito legal quando você sabe que você participou daquele ponto ali. E aí, Júlio, não poderia faltar a questão do planejamento e acompanhamento, né? Aquilo famoso PDCA, que a gente sempre fala, né? Eu costumo dizer que o PDCA ele tem 4 quadrantes, né? Muito iguaizinhos ali, né? Dividido ali em 4 quadrantes. E eu penso que quando você aumenta um quadrante desse, necessariamente você diminui outro quadrante. Então, se você aumenta o quadrante de planejamento, necessariamente você vai diminuir o seu esforço na execução, o seu esforço de checar se tem alguma coisa errada e as correções. Então, eu acho que o líder tem que atuar nessa questão do planejamento, acompanhar a equipe no dia a dia, e a questão de você ter aí um resultado excelente de projeto, ela é só consequência disso tudo. Legal. A gente sempre fala, né, Fábio, da importância de envolver as pessoas, não só para a execução daquela atividade em si, mas também para sustentar a atividade. Como você falou, se você envolve as pessoas e as pessoas sabem o porquê que tem que fazer e não fazem porque é mandatório, faz com que aquilo seja sustentado, porque você valorizou o trabalho, valorizou a pessoa se sente, poxa, bacana, o meu líder está valorizando. E em cima disso tem a segunda pergunta, porque eu sei que você já fez gestão de várias equipes, então a ideia é a seguinte, como uma equipe de trabalho consegue identificar se as condições ambientais de um projeto são viáveis ou não? E quais procedimentos são seguidos para essa identificação? Legal, Julião. A viabilidade ambiental de um projeto é realmente sempre o primeiro passo a ser dado. Né? Para isso, a gente precisa levantar o que a gente chama de aspectos ambientais e os impactos ambientais que são possíveis de serem gerados por esses aspectos. Então, é de suma importância que a equipe de meio ambiente seja envolvida o mais previamente possível para que a gente possa, desde a concepção do projeto, indicar o melhor caminho a ser seguido. Alguns pontos importantes aqui, não vou conseguir elencar todos, né, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, mas alguns pontos importantes que a gente faz de avaliação inicialmente, qual é a localização desse empreendimento? Quais são as áreas que vão ser afetadas diretamente ou indiretamente? São áreas greenfields? São áreas já antropizadas? Né? Qual é a interferência que a gente tem com as comunidades na região? Parte de vegetação, parte de fauna, impactos em corpos hídricos, cavernas, né? Um negócio que a gente acha que não existe, mas Minas Gerais é eivado de cavernas e qualquer empreendimento que você vai gerir aqui tem impactos em cavernas. Patrimônio histórico, né? Nosso país é um país de mais de 500 anos, então a gente tem patrimônio histórico espalhado para todo lado, áreas de preservações ambientais, né? Então a gente precisa avaliar isso para desenvolver uma coisa que a gente chama de análise alternativa locacional, ou seja, na própria análise que o órgão ambiental lá na frente vai fazer do projeto, ele precisa ver se você já fez essa análise e já verificou qual é a melhor alternativa, ou seja, que tem menor impacto, né? E por aí você vai realizar vários estudos ambientais, estudo socioambiental, como que o seu empreendimento vai impactar, por exemplo, naquela sociedade, na parte econômica, financeira daquela região, e, obviamente, atendimento à legislação, né? É preciso que essa avaliação seja feita o mais previamente possível, como eu falei no início, né, para que a gente possa adequar o que for necessário, e caso o projeto se torne inviável, porque às vezes os projetos são inviáveis, para dar exemplo, eu participei uma vez de um estudo de uma pera ferroviária, né? A pera ferroviária é aquele negócio redondo assim, da linha férrea, que o trem roda e volta, né, pelo mesmo caminho. E no desenvolvimento dos estudos se descobriu que naquele lugar era um lugar de um tambaqui.
popularmente chamado de cemitério de índio, né? Que não é isso, né? Não é cemitério de índio, mas é um lugar onde os índios colocam os seus resíduos, os seus mortos, vão colocando essas coisas todas eles lá, e depois eles mudam e aquilo fica lá. E aí aquela região foi impedida de se fazer o projeto. Então, assim, ainda bem que a gente fez a análise antes. Imagina se você começa a construção de um projeto milionário, no meio do projeto você tem que parar porque é uma área protegida. Então, por isso, a necessidade de se fazer todas essas análises previamente. Quanto mais previamente você for envolvido com a sua equipe no projeto, melhor a chance de você adequar o projeto ou de não gastar recursos da companhia com alguma coisa que não vai embora, não vai para frente. Legal. Cara, são desafios que a gente nem imagina. Então, eu vou te fazer um desafio aqui, que é justamente a terceira pergunta, que fala um pouco disso. Quais foram os principais desafios encontrados na sua jornada como líder, né, de projetos ambientais que te ajudaram a resolver os problemas nas consultorias realizadas, por exemplo? Julião, são muitos desafios. A área de meio ambiente é uma área muito desafiadora desde o início, né? E sempre tem coisas novas. Assim, nada. O que eu acho muito legal da área de meio ambiente é que você não tem rotina. Todos os projetos têm especificações, especificidades, cara, diferentes. E aí você não tem rotina nos projetos, por mais que eles pareçam iguais. Ah, vou construir uma linha férrea, vou construir uma oficina. Ela parece ser igual, mas quando você vai para o órgão ambiental, quando você vai para os estudos ambientais, quando você vai para o processo de licenciamento, ele é bem diferente. Mas aí, cara, eu queria tratar uma coisa com vocês aqui. Por exemplo, um ponto bem desafiador na questão ambiental no Brasil é a nossa legislação. A legislação brasileira ambiental, ela é relativamente nova. Ela está aí em torno de 30, 35, 40 anos. Né? E, por vezes, Júlia, essa legislação ela é até confusa. Essa semana passada mesmo eu estava discutindo com a turma de um órgão ambiental aqui, que entendimentos diferentes de dois órgãos ambientais que fazem o mesmo processo de licenciamento. Os dois entendem diferente a legislação. E isso é comum, porque a legislação ela é nova. Então, um dos grandes desafios é a gente se manter atualizado dessa informação legal, né, e tentar trabalhar em cima disso, de forma que você atenda a essa legislação e possa conduzir o processo de forma correta. Então, e aí a gente tem um outro problema, Júlio, que é o seguinte, né, ou um outro desafio, né, para não usar a palavra problema, né, nós vamos usar assim, o outro desafio nosso como é uma legislação muito nova, você tem pouco conhecimento dessa questão. E quando você vai, por exemplo, né, para uma empresa que é uma ferrovia, como eu trabalho hoje, que a sua grande parte de construção foi feita, né, num tempo onde o empreendimento era do governo federal, a ferrovia nossa é federal, né, o que nós temos hoje são concessões ferroviárias, era do governo federal, você não tinha legislação e o tempo era de crescimento do país, desenvolvimento total do país. Então, entre aspas, qualquer coisa era possível fazer. Com a evolução da legislação, com a evolução dos fatos, hoje já não é bem assim. Você já não consegue mais fazer qualquer coisa. Você tem limites legais hoje, ambientais, para construir um projeto. E aí você se depara com o corpo técnico da companhia, que tem 30, 40 anos, e que construiu a ferrovia lá naquela época. E aí, quando você chega para ele hoje e fala assim, não, você não pode cortar mais essa árvore, você não pode passar mais aqui em cima do rio, aí é um grande desafio de você tentar convencer, né, e trazer para essas pessoas para o nosso ambiente de hoje. É óbvio que quando você pega esse grupo mais novo, né, que está saindo das universidades agora, eles já estão com esse módulo de meio ambiente, né, já implantado, então eles têm lá aulas. Eu, particularmente, tenho sido convidado muito pelo pessoal da Universidade Federal aqui de Juiz de Fora para fazer uma aula inaugural sobre meio ambiente, para passar para eles essas questões. Então, eles já estão vindo, né, com o programa de meio ambiente instalado já, mas os outros ainda não estão. Então, tem um grande desafio que é convencer essa turma disso. E o outro lado da moeda também é verdadeiro, Júlio. Assim, um outro desafio que a gente tem é o relacionamento com o órgão ambiental. Exatamente também por essas questões, por ser uma legislação nova, por ser uma legislação, às vezes, confusa, e aí por eles não terem conhecimento do empreendimento que você vai implantar. Ainda mais quando a gente está falando de ferrovia, porque ferrovia é um negócio antigo no Brasil, mas que agora está retomando, né, as construções, as ampliações.
Então, o que acontece? Quando você vai levar um projeto desse licenciamento no órgão ambiental, o órgão ambiental tem se esforçado, mas a gente também sabe que os órgãos têm pouca estrutura, tanto como pessoa, tanto como recurso de todos os sentidos. E qual é o maior desafio nosso? Prazo de licenciamento. Porque aí o empreendedor já tem um calendário que deve ser cumprido, que deve ser executado, e quando você se depara, né, com um processo lento de licenciamento, então você começa a ter dificuldades, porque a cobrança aqui dentro é de implantar o empreendimento. E do lado de lá você tem uma necessidade de esclarecer mais o projeto, de conhecer mais o projeto, porque o órgão ambiental ele é que vai emitir a licença e a autorização para que você faça isso. E o órgão ambiental tem que cumprir o que está escrito no artigo da Constituição, no artigo 225, que fala assim, ele é o cara que vai garantir que isso esteja dentro da legislação. Então, é realmente um desafio, é muito interessante, porque a gente cresce muito nesse desenvolvimento, junto com os órgãos ambientais também, a gente tem crescido bastante nisso aí. É interessante, né? Como a gente não é do meio, a gente trabalha sempre com tantas coisas, mas não em todos os aspectos, em todos os detalhes. Então, a gente sempre fala, cada macaco no seu galho, cada especialista tem a sua função. Então, eu nem imaginava de tanta coisa, como tantos desafios aí que poderia ter. A gente nós selecionamos algumas perguntas que foram realizadas por os nossos alunos, e a gente soltou que você ia fazer esse papo de especialista aqui, então mandaram algumas perguntas. Selecionamos algumas e eu vou fazer para você. Quais são as principais ferramentas que você utiliza para analisar se um projeto ambiental é adequado para as suas condições de trabalho? Bom, Julião, a gente basicamente faz uso, né, de consultorias especializadas, aí até falando um pouquinho, continuando a sua fala, né, um projeto a gente tem que avaliar tudo, né, desde a parte construtiva, os impactos ambientais, e a gente não tem isso dentro das empresas, né? Você teria que ter um grupo gigante de pessoas dentro, então basicamente a gente usa empresas especializadas nos diversos temas que a gente tem, né, desde estudo das plantas, dos projetos, dos ambientes, até com utilização de softwares, né, avançados para que a gente possa... Hoje tem muito legal o BIM, você consegue julgar o projeto ali dentro, né, cara, mexer para um lado, para o outro, trazer para cá. Não, tem um rio aqui, tem uma mata ali, traz para cá, traz para lá. Isso é uma ferramenta fantástica, né? E também, Julião, a gente não deixa de usar os profissionais de campo, né? O meio ambiente precisa de profissional de campo. Então, o cara tem que ir lá no lugar, tem que fazer análise da vegetação que está lá, tem que fazer o apanhado da fauna que tem lá, tem que fazer, como eu já falei aqui, a questão dos patrimônios históricos, né, da nossa região. Então, tudo isso a gente junta, né, tanto a tecnologia como a mão de obra, né, a sensibilidade humana também para fazer os projetos de meio ambiente. E meio ambiente é vida, né, cara? Como eu falei, o artigo 225 da Constituição vai falar que o meio ambiente, que nós somos responsáveis por ter um meio ambiente equilibrado. E aí você tem que ter pessoas envolvidas no campo, olhando, analisando. Cara, é muito legal essa interação de tecnologia, né, de software, de máquina, de equipamento, com a tecnologia da mão, do olho humano no local. São profissionais que têm que ter um nível de comprometimento, né, como um médico que está fazendo a cirurgia, como um montador que está apertando o parafuso do sistema de freio do veículo. Quer dizer, são profissionais que realmente têm que ter um nível de comprometimento, realmente de profissionalismo para fazer uma análise, para fazer um negócio bem feito, né? A gente sempre fala que a gente consegue melhorar o nosso processo a partir do momento que você começa a medir. Se você medir, você sempre vai ter a oportunidade de estar melhorando o teu processo. E a segunda pergunta aqui que os alunos estão fazendo é justamente essa. Quais indicadores são utilizados para analisar os principais resultados de uma organização em relação à sua adequação às condições ambientais exigidas? Nunca me esqueço dos cursos que fizemos juntos, né? Eu tenho com muito orgulho guardado aqui o meu diploma de Green Belt, né, que nós fizemos junto aí, e depois você seguiu sua carreira nessa área. Cara, geralmente, as licenças ambientais emitidas pelos órgãos ambientais, tanto para a construção como para a operação de um empreendimento, elas trazem no seu escopo o que a gente chama de condicionantes ambientais, que nada mais é do que
determinações para que você monitore o seu empreendimento em todos os aspectos ambientais. Então, a gente acaba gerando diversos indicadores, Júlio. Eu vou trazer alguns aqui que são gerais e depois vou até falar num específico aqui para dar exemplo. Então, qualidade do ar. Você tem que medir qualidade do ar para saber se o teu empreendimento está emitindo algum tipo de poluente, né? Então, você tem que estar sempre fazendo essas medições. Ruído é um aspecto que a gente tem que medir sempre, buscando sempre, né, a redução de ruído, principalmente se você estiver em algum ambiente que tem comunidade. Qualidade dos efluentes que você gera, a geração de resíduos, né, sempre pensando em redução, em reaproveitamento, melhoria, né, dessa destinação desses resíduos, consumo de energia, e aí pensando tanto da forma quantitativa como qualitativa, né, da gente tentar formas de energias alternativas, parte de água, consumo de combustível, emissões de gases de efeito estufa, que é um ponto que hoje é muito sensível, né? Relação com comunidade. Então, todos esses aspectos a gente tem que medir e tem que gerar. E aí eu trago um aspecto que é muito, muito interessante, que é particular, né, da ferrovia, da rodovia e até dos próprios aeroportos também, que é um indicador de atropelamento de fauna. Então, você vê, a gente tem equipes de biólogos que andam durante a malha ferroviária, na malha ferroviária, para identificar se a gente, em alguma passagem do trem, atropelou algum animal. Isso é um indicador importantíssimo para nós. Por quê? Legal. Baseado na análise desse indicador, eu posso promover, e aí na Europa isso é muito comum, você conhece isso, né? As famosas passagens de fauna, onde os animais vão poder atravessar em segurança. Né? Isso é muito legal, isso é muito bonito, né? Isso é uma consciência com o meio ambiente fantástico quando você vê esse tipo de coisa. Na Europa você vê muito disso, né? Exatamente. Então, assim, a gente também faz isso aqui, né? Pouco conhecido, mas a gente também faz. Mas isso é resultado do indicador, como você falou, indicador de qualidade. E o órgão ambiental está sempre olhando isso. E a gente tem o nosso sistema de gestão ambiental, né, implantado, que vai recolher todos esses indicadores, vamos fazer uma análise, e ele é totalmente baseado no PDCA, né, planejamento dos indicadores, geração dos indicadores, análises, e aí a gente fazer essa melhoria. E trazendo agora, assim, uma questão mais moderna, né, a gente está falando muito dessa questão do ESG, né, que é a questão do meio ambiente, o social e a governança. Então, são vários indicadores que a empresa divulga através dos seus relatórios. Então, você vai ver os relatórios de sustentabilidade da empresa, todos eles estão na internet, né, isso tentando as empresas buscar uma imagem, né, uma imagem ambiental, uma imagem de responsabilidade desses acordos que estão sendo feitos e que a gente acompanha toda vez na televisão e que vai trazer para a empresa também até possibilidades de ter empréstimos, né, ou linhas de financiamento mais baratas, porque a empresa mostra que ela tem um cuidado com o meio ambiente, com a parte social, com a parte governamental. Cara, e aí você tem N indicadores aí, alguns que são gerais, como eu falei, e outros que são bem específicos da atividade, né, como, por exemplo, essa questão da fauna. Legal. Você falou do BIM, né? Eu conheço bem o BIM para a questão da construção civil, né? A gente usa muito no Lean Construction a questão do BIM, e aí a pergunta que o aluno faz aqui é justamente um pouco disso, né? Como a tecnologia impactou nas análises da viabilidade dos projetos nas áreas, né? E se existem soluções que podem me auxiliar nessa missão. Julião, as inovações tecnológicas, né, elas têm crescido absurdamente, né, e na área de meio ambiente não é diferente. Nos últimos 10 anos eu tenho acompanhado isso mais de perto e eu tenho visto como isso tem mudado, cara, assim, às vezes no mesmo assunto, como, por exemplo, a gente tem trabalhos de investigação e remediação, por exemplo, de áreas contaminadas, áreas antigas, né? Como eu falei, no passado a legislação ambiental era quase que inexistente, então os controles ambientais eram quase que nulos. Então, você, quando pega uma empresa centenária, como é a nossa, você tem alguns cenários que precisa cuidar e precisa tratar isso de uma forma ambientalmente correta. E aí a gente tem visto como que essas questões de monitoramento, análise de solo, de água subterrânea, para saber se a área está contaminada, isso evoluiu, cara, num processo gigante. Então, a gente hoje tem vários exemplos de monitoramento, remediação de água de solo subterrânea
áreas contaminadas com tecnologias muito avançadas, que antes eram até mesmo processo de escavação, retirada manual. Hoje você tem tecnologia para tratar o local in situ, né, e resolver o problema. Fora isso, tecnologias para tratamento, transformação e recuperação de resíduos, parte de tratamento de águas e tecnologias para reaproveitamento e recuperação, uso de drones. Aí eu vou trazer um negócio muito legal para você, Julião. A gente tem usado muito drone, né, nos nossos processos. O drone foi um negócio que veio assim, o pessoal olhou meio de lado e tudo. Hoje quase que a gente não faz mais nada sem os drones. E aí, uma outra particularidade da ferrovia, né? A gente tem muito crescimento de mato, capim, o que a gente chama de vegetação invasora na linha do trem. Essa vegetação ela é prejudicial, né? A linha do trem ela traz problemas para a gente ali na linha férrea que podem causar até um acidente. E o que a gente tem que fazer? A gente tem autorização dos órgãos ambientais para tratar isso com herbicida. E hoje, Júlio, a gente chega a fazer aplicação de herbicida através de drone, né? Então, assim, cara, tecnologias fantásticas e tantas outras que a ferrovia utiliza, né? Eu convido aí os nossos amigos participantes a buscar no YouTube aí tecnologia de ferrovia. Você vai ver como que se constrói uma linha férrea hoje. É muita tecnologia embarcada, cara, muita tecnologia embarcada. Nós estamos trabalhando, né? São Paulo, você já deve conhecer, os metrôs não tripulados, né? E a gente, quem sabe, em algum momento vai partir para uma questão dessa também com os trens de carga. Então, assim, é muita tecnologia sendo utilizada e na área de meio ambiente não é diferente, cara. A gente utiliza muita coisa nova e essa meninada que está saindo da faculdade aí agora, né? Cara, já sai com esses programas todos instalados, né? Você chama um garoto desse, o cara pega o computador, vira de cabeça para baixo e te dá a solução. Muita coisa boa funcionando. Não, com certeza. Tem que utilizar essa tecnologia a favor nosso, né, do nosso trabalho, para facilitar o nosso trabalho, como você acabou de falar. Fantástico, eu nem imaginava isso também. Não, a parte de georreferenciamento, cara, assim, é um negócio fantástico que a gente usa hoje. Você consegue trabalhar toda... Assim, a MRS, nós temos basicamente 1.700 quilômetros de ferrovia, Júlio. E aí eu costumo dizer, né, assim, é uma empresa de portão aberto. Você não tem portão, não tem muro. Né? Então, assim, você tem 1.700 quilômetros abertos a toda a comunidade. Você imagina tudo que acontece em 1.700 quilômetros, não tem como você cuidar. O georreferenciamento é uma ferramenta fantástica de olhar tudo que está acontecendo, invasões, uma série de coisas que a gente consegue através de georreferenciamento, que é uma tecnologia que também chegou e não vai embora, né? Agora é só crescimento. Legal. Bom, Fábio, eu poderia estar fazendo várias perguntas aqui, mas para finalizar, eu deixo sempre a minha pergunta para o final, que é uma pergunta sempre que eu faço para os nossos convidados, que é que dica que você poderia deixar para inspirar, né, ou motivar as pessoas que gostariam de seguir uma carreira tão inspiradora como a sua? Julião, você conhece bem minha história e sabe que a minha história foi feita de oportunidades, né? Então, primeiro, não deixar a oportunidade escapar. Né? A oportunidade chegou, não pensa duas vezes. Entra de cabeça, mergulha, vai a fundo e aí agarrou a oportunidade, se capacite, né? Busque se capacitar, busque ser um especialista na área, busque conhecimento, troque conhecimento, porque também a gente não pode cair na armadilha de eu sou o cara que sei tudo, então só eu sei as coisas. Quanto mais você compartilha, quanto mais você leva conhecimento, mais você aprende, né, e mais você cresce. E, cara, dedicação total, né, e gostar do que faz. Eu acho que isso é um negócio muito interessante, mas, principalmente, oportunidades devem ser verificadas, visualizadas com vontade e se dedicar mesmo, cair de cabeça, porque isso é muito importante. E, de novo, se qualificar, né? Hoje existem muitas formas de qualificação, seja nas universidades, seja nos cursos online, seja buscando realmente material para se qualificar e no trabalho, não ter aquele negócio de entrei 8 horas da manhã, saí 6 horas da tarde, cara, estou doido para ir embora. Assim, a questão não é horário, a questão é aproveitar esse tempo para retirar o máximo de conhecimento possível para que o outro dia seja melhor, amanhã seja melhor, e cada vez conhecer mais sobre esse processo. Estresse, cara, problema, perturbação, nós vamos ter
todo o trabalho, né? A grama do vizinho não é mais verde que a sua, pode ter certeza disso. Dedique-se à sua especialidade e as oportunidades vão aparecer, e aí vai de cabeça, porque é sempre muito importante poder aproveitar. Melhor você aproveitar, entrar, do que depois ficar falando, poxa, eu poderia ter ido, poderia ter feito, poderia ter me dedicado e não fiz. Melhor se arrepender do que fez do que se arrepender do que não fez, né, Júlio? Com certeza, você conhece com bem certeza, a história. com certeza. Bom, cara, eu vou resumir essa entrevista com uma palavra: golaço. Golaço, golaço, golaço de um craque, né? Muito legal, muito legal. Já sabia que ia ser um golaço. Eu sempre procuro fazer algumas analogias com o esporte, porque o esporte principalmente esportes coletivos, né? Onde que você tem uma equipe, você tem um capitão, você tem um líder em campo, você tem um técnico lá fora. Você tem trabalho em equipe, você tem dedicação, você vê o suor, você vê toda essa dedicação. Então, eu sempre procuro fazer algumas analogias com o esporte. Então, aqui a gente já entrevistou muitos especialistas, muitos convidados de peso, boas pessoas, e na minha experiência também conheci muitos craques. Craques no mundo profissional, e também já conheci muitos craques no esporte, né? Tive a oportunidade de ver grandes jogadores talentosos ao vivo no campo de futebol ou em alguns eventos, eu vi grandes jogadores assim. Mas eu sempre falo assim, mas para mim, os dois maiores jogadores que eu já joguei na minha vida é o José Maria Tudela e o Fábio Morelli. São os dois craques que eu já joguei, e eu já sabia que você ia marcar um golaço nesse papo de especialista, porque você é um craque também nos campos, né? Eu até sugiro algumas empresas, faculdades que queiram convidar o Fábio para falar de meio ambiente, está aí a prova, o quanto que ele conhece, então convidem, eu tenho certeza que 1 hora e meia vai passar muito rápido de escutar o Fábio. Já não dá mais para chamar o Fábio para ser um jogador de futebol, né? Se fosse há 25 anos, 30 anos atrás, poderia ser. Ou, em compensação, pode chamar ele para ser um dirigente do clube, que com certeza também vai agregar bastante valor. Fábio, o espaço é seu, quer divulgar alguma coisa, mas de cara, muito obrigado. Eu sabia que realmente ia ser muito bacana a tua entrevista aqui. Quer deixar, aqui está o momento para você, quiser deixar teu LinkedIn, o espaço é seu para você estar divulgando o teu projeto, as tuas coisas que você queira fazer. Bom, legal, Júlio. Então, já que você falou que foi um golaço, foi mais um que nós fizemos juntos, né? De tantos outros que nós já fizemos. Agradeço demais a oportunidade, né? Como eu brinquei com você no dia que você me convidou, agradeço a coragem de me chamar. Realmente tem sido anos gratificantes trabalhar na ferrovia. A ferrovia é uma cachaça que o pessoal fala, mas para nós é uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação, né? Eu tenho o prazer de receber, de vez em quando, estagiários, e eu já nessa caminhada vejo que eles saem da ferrovia com uma formação gigante, porque é um campo muito grande de assuntos, como a gente falou aqui. Então, agradeço demais a oportunidade que Deus me deu de estar numa ferrovia e poder aprender e contribuir com as questões de meio ambiente, que eu estou contribuindo com a sociedade com isso, né? Meu LinkedIn é Fábio Morelli, né? Pode me achar lá, pode mandar o convite, tá, eu sempre estou aceitando todos lá, porque é troca de experiência o tempo todo. É legal. E me colocar à sua disposição, à disposição dos amigos aí que vão nos ouvir. De novo, se tiverem coragem, a gente está aqui para ajudar, né? Legal. Muito bom, Fábio. Obrigado mais uma vez. Eu vou pedir até agora para o Gabriel voltar e para dar alguns recadinhos finais aqui, para a gente estar começando a encerrar aqui esse papo de especialista. E aí, Gabriel, gostou da entrevista aí do Fábio, não? Craque, né? Golaço, né? Show de bola, mas entrevista muito boa, assim. Consegui tirar muito aprendizado, né? Anotei bastante coisa que falei no início, né? Para poder anotar, porque realmente seriam muitas dicas. Eu anotei tudo aqui. E vamos fazer aquele apanhado final, né, Júlio? De tudo que a gente conseguiu aprender aqui. Bom, em relação ao desenvolvimento, né, desses projetos na área de gestão ambiental, anotei primeiro, né, algumas questões de desafios, né, que aí o Fábio começou falando, desafios para o líder, né? Então, principalmente muita questão de relacionamento com stakeholder, porque são várias partes interessadas envolvidas. E você tem que saber se comunicar com cada uma delas, o líder tem que saber comunicar com o time e saber se comunicar com
com reguladores, saber se comunicar com outras empresas, prestadores de serviços que estão trabalhando contigo, como ele comentou assim, por exemplo, a gente utiliza consultorias ambientais para poder nos ajudar na análise de viabilidade. Tudo isso são stakeholders, então é um desafio, né, de você, profissional, que quer trabalhar nesse tipo de ramo, essa questão da comunicação, né, é uma soft skill importante no desenvolvimento. E, bom, uma coisa, né, já é muito importante, como eu comentei aqui, da questão da viabilidade ambiental. O primeiro passo, né, antes de desenvolver qualquer tipo de projeto aí grande dentro do seu negócio, para você conseguir fazer uma boa análise ambiental. Muito importante, como ele citou, né, a questão do PDCA, e você dá uma atenção bem grande mesmo para a fase de planejamento, para que você consiga fazer certo da primeira vez, né, então, o máximo certo possível da primeira vez. E, bom, um dos grandes desafios nesse sentido também é você ter o conhecimento da legislação, né, que por vezes é uma legislação que cabe diversas interpretações, como ele comentou, e você precisa de realmente estudar sobre essa legislação, saber articular isso com outras pessoas também, saber promover discussões, para você conseguir desenvolver projetos que se adequem, né? E um outro ponto aí que vai te ajudar muito no sentido de fazer uma boa análise de viabilidade para esses projetos, é a questão da tecnologia, né? Como ele citou, que está sendo uma grande parceiro nesses projetos, na questão de análise de monitoramento, também as questões de tratamento, né, relacionadas aos projetos ambientais, tratamentos de efluentes, análise e monitoramento desses indicadores que têm que ser monitorados para verificar se o projeto está todo de acordo, está cumprindo, né, com essas legislações. Então, assim, estudar, como ele citou bastante, citou o BIM, mas já fica a dica aí, né, de vocês fazerem pesquisas, como ele comentou, para poder ver projetos de ferrovia, quais as tecnologias envolvidas nesse sentido. Também, quando a gente comentou sobre indicadores, olhar relatórios, né, de sustentabilidade das empresas, na questão do ESG que ele comentou, que também são muito importantes para você conhecer realmente, né, o que tem de valor ali, o que as empresas têm observado de indicadores para conseguir ter uma boa performance ambiental, e você que quer trabalhar na área, conseguir seguir por esse caminho aí e chegar com conhecimento alto nível, né, nesse sentido. Legal. Certo, Júlio? Muito bom. Legal, eu sempre falo assim, façam como o Gabriel faz, né? Procura fazer uma analogia de tudo que ele viu, né? Para estar contextualizando todo o bate-papo e reunir todas essas informações que realmente é legal quando você anota, quando você vê, você vai resumindo tudo e tirando o melhor aproveito de tudo. Muito bom. Show de bola mais uma vez, um golaço aí que o Fábio marcou aí pra gente. E lembrando a todos que toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no canal da Voito, a gente vai ter mais episódios desse quadro. Essa semana a gente acabou também entrevistando o Rafael Cardoso, também outro craque também em meio ambiente, como o Fábio Morelli. Então a gente está com essas entrevistas super bacanas aí. Vale a pena vocês conferir. Vejo vocês lá, tá ok?